Fala, minha torcida do Verdão, uma boa noite para você que tá chegando aqui agora no nosso canal e vamos acompanhar esse linha de passe que está topíssimo aqui, que separei para vocês após a vitória do nosso Verdão de 2-0 em cima da Portuguesa. Então, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ativa aquele sininho de notificações e deixa aquele likezão aí para nos ajudar. Logo, logo estamos de volta trazendo mais informações do nosso Palmeiras aqui para vocês. Da vitória do Palmeiras na estreia no Campeonato Paulista sobre a Portuguesa, 2-0, com o Maurício brilhando, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite, companheiros, aos fãs de esportes. Pois é, eu acho que, claro que não dá para fazer grandes análises sobre o time, sobre o jogo, tá? Mas dá para chegar a conclusões já num primeiro... Não, conclusões sobre a estratégia do Abel de maneira geral, de como gerir o campeonato. Porque eu vou lembrar que hoje à tarde, inclusive, passei na redação. Opa! Passei na redação. Deu ar da graça lá? Porque eu estava comentando um jogo do campeonato italiano, né? Bom jogo, aliás, Inter 2, Bolonha 2. E passei na redação e uma pessoa muito ligada à linha de passe que vocês conhecem bem estava reclamando, né? Um palmeirense muito célebre na redação estava reclamando. Pô, mas estão esvaziando o time da Copinha, Inconformado que no momento em que a Copinha chega no mata-mata, o Palmeiras tirou os seus principais jogadores da Copinha para compor o grupo principal do Abel. Tá explicado, acho que a estreia já explica o porquê disso. Você olhava hoje para o banco de reservas do Palmeiras, só tinha jogador da categoria de base praticamente, né? Excluindo ali o Atuesta, o Lomba, você só tinha praticamente jogador da base, ainda que apenas um tenha começado jogando desses que estariam na Copinha. Que o Giai no banco também. O Giai estava no banco também, o Thales começa jogando, mas assim, acho que é um indício de que talvez nessa fase de grupos o Palmeiras trate o Paulista de uma maneira um pouco diferente do que tratou nos últimos anos. Eu me lembro de ter falado isso em outros momentos, que talvez o Palmeiras até exagerasse na seriedade com que levava a fase de grupos. Eu acho que a fase de grupos serve também para você, obviamente, primeiro dosar os jogadores que você sabe que vão jogar o tempo todo na temporada e depois chegar a conclusões em relação aos garotos, quem está mais pronto, quem está menos pronto. Óbvio que ir bem no Paulista não significa estar completamente pronto, mas me parece que nessa temporada, pelo menos no começo do Campeonato Estadual, o Palmeiras vai fazer essa estratégia. Falando do jogo especificamente, acho que claro que o Maurício acaba sendo destaque pelos 2 gols, mas achei muito bom, especialmente o primeiro tempo do Rômulo. O primeiro tempo do Rômulo, que é um jogador que a torcida pedia muito na temporada passada e que foi bem. Curiosamente, até jogando pela esquerda, né? Muita gente imaginava Maurício pelo lado e Rômulo pelo meio. Eles começam de maneira invertida e acho que no fim das contas acabam sendo talvez os 2 destaques do Palmeiras nessa tranquila vitória sobre a Portuguesa. Sossegadíssimo, podia ser mais sim. E a gente está de olho, claro, como disse o Jean, nesses jogadores da base, porque o Palmeiras tem se dado muito bem aproveitando sua base, não só o retorno técnico dentro de campo, mas depois o retorno financeiro, porque eles são vendidos realmente a valores espetaculares, assim, com todo o mérito. E a gente está de olho também nesses jogadores do ano passado que tiveram algum espaço ou não tiveram tanto espaço, não se firmaram como titulares. O Maurício, por exemplo, chegou a se firmar como titular, se lesionou e aí depois voltou o Veiga. E aí o torcedor do Palmeiras olha para o Maurício, vendo que ele já tinha entregue lá no Internacional, que pode entregar no Palmeiras, Bertozzi, e pensa assim, dá para jogar junto com o Veiga? É possível isso? Porque no Internacional com o Alan Patrick, ele jogava mais aberto pelo lado, né? Então, bom, boa noite. Boa noite. Jean, Birner, boa noite, companheiros. Ele pode ser esse ponta atípico, né? Esse jogador que começa do lado, mas vem trabalhar por dentro. Pode sim. O Rômulo hoje foi ponta a ponta mesmo, né? Jogando muitas vezes pregadão lá do lado esquerdo, dando amplitude de um lado com o Estevão fazendo o mesmo lá pelo lado direito, né? Então, de fato, até foi um pouco surpreendente. Mas dependendo do esquema, né? Acho que não é impossível você pensar que os 2 possam jogar juntos. E o Maurício já começa o ano ganhando pontos importantes. Dentro disso que o Jean falou, né? Assim, teve uma época que o janeiro era o mês da Copinha, né? E só. Né? Então você ia ver o seu time na Copinha, você não precisava se dividir. Saudades. Né? E aí terminava a Copinha, ia começar o campeonato, você falava, pô, vamos ver se algum desses garotos tem oportunidade, né?
quando o time foi bem, você já começava a ficar ali ansioso. Agora tudo fica encavalado, você tem as duas coisas ao mesmo tempo, né? A Copinha chega nas fases agudas com os times já jogando um jogo atrás do outro, os profissionais. Então, é uma confusão, né? Vai ter um Guarani e Ferroviária na Copinha. Eu olhei e falei assim, pô, mas esse jogo é pelo Paulista? Aí ela, não, peraí, é pela, né? É pela assim, Copinha. E pelo menos assim, para quem é de São Paulo sabe que os torcedores dos grandes de São Paulo vão aos jogos da Copinha. Os públicos sempre são grandes. É uma tradição já você acompanhar a campanha do seu time na Copinha. Mas enfim, para levar para o outro ponto. É um ano que o Palmeiras tem potencial para fazer aquele número absurdo de jogos, 70, 80 jogos, né? Porque o Palmeiras tem um bom elenco, o Palmeiras fez um bom mercado e o Palmeiras vai jogar o Mundial no meio do ano, né? Quando 4 times brasileiros estarão lá. Esse é o melhor cenário possível para o Palmeiras. Sim. Então, eu acho que é nada mais natural do que você começar o ano fazendo observações, rodando o elenco, dando chance para jogadores que talvez não vão ser titulares ao longo do ano, são jogadores que talvez estejam brigando para ir para o banco em jogos mais importantes. Mas cada um tenta aproveitar a oportunidade da melhor maneira. Então, acho que hoje, por exemplo, o meio-campo, de uma maneira geral, eu gostei. Não só do Maurício, mas gostei do Richard Rios também. O Rios foi bem também, verdade. Foi bem, o Fabinho foi bem também. Acho que os 3 combinaram bem ali. O Fabinho mais recuado, os outros 2 saindo um pouco mais. O jogo, assim, mesmo o Palmeiras, esse Palmeiras atípico, ainda a diferença técnica é muito grande. O único susto do Palmeiras em 90 minutos foi o pênalti pessimamente marcado e depois revertido pelo VAR. Bertozzi, tirando os clássicos, a diferença é muito grande para todo mundo. Não sei, acho que talvez um Mirassol, que já é um time de Série A e tudo, um Novo Horizontino. Bragantino, Mirassol, Novo Horizontino, são times que conseguem fazer jogos um pouco mais competitivos, mas tem um, assim... O que eu quero dizer é que se o Palmeiras optar por essa formação e girar elenco e tal durante o Campeonato Paulista, eu acho que é o normal, vai passar, provavelmente em primeiro no grupo. É até o obrigatório por como essa temporada se desenha em termos de número de jogos. Acho que o torcedor tem que entender também. E na boa, vamos lá, o Palmeiras luta pelo Tetra Paulista. Isso. E, aliás, eu acho que isso torna o Paulista um pouco mais relevante para o Palmeiras esse ano. Porque acho que, no fim, é legal. É dessas coisas, é dessas marcas que você vai colocar. Se conseguir ganhar, ser o único time a vencer 4 vezes seguidas o campeonato, né, dos times que existem atualmente. Então, eu acho que até aumenta um pouquinho aí a importância. É óbvio que para um elenco como esse, para um time com esse potencial, com a capacidade, com o treinador que tem, apenas o Paulista acaba sendo pouco, né? Se você não conseguir, pelo menos, brigar para valer pelos outros títulos. Mas eu acho que a importância do Paulista nesse ano é um pouco maior do que nos anos anteriores por conta dessa marca. Queria saber o que o Birner pensa disso, né? Taça de gelo. Taça de gelo, Birner? Tetra não... Tanto faz? Bom, primeiro, boa noite a você, William, Jean, Bertozzi e aos fãs do esporte. Eu acho que o Palmeiras lutasse pelo 100º título estadual seguido, não faria diferença nenhuma. Não pelo 4º título seguido, pelo 100º título seguido. Porque, em primeiro lugar, vamos por partes. Que o Jean escapou. Falava sobre o Palmeiras. Por favor. Mesmo. O Dimas nem está no comando do programa o time hoje. Da Copinha, não sei o quê, etc. Eu acho que o estadual serve para você observar jogadores. E a Copinha serve para formar jogadores para tornar o time campeão nas principais competições e para vendê-los por um valor exorbitante, como o Palmeiras faz, como ninguém, hoje em dia. Então, você tirar jogadores da Copinha, priorizando a irrelevante primeira rodada do estadual, que não serve para nada. Se o estadual fosse bom, o Richard Rios jogou bem. O outro jogou bem. Melhor jogar bem do que jogar mal. Claro. O Flaco Lopes fez um bom estadual. Fez um ótimo estadual. O que o Jean, que fez uma observação positiva dos jogadores do Palmeiras, achou do Flaco Lopes ano passado no estadual? Eu me lembro de ter acabado... O campeonato inteiro, tá? Eu me lembro de ter acabado o estadual falando isso, Birner, falando... Me parece que há uma certa ilusão em relação ao Flaco Lopes. Isso, boa parte da torcida estava... encontramos o centroavante, tá resolvido o problema. Até porque no começo do estadual, se a gente lembrar, o Palmeiras buscava um centroavante. Aí o Flaco fez, acho que 11 gols, né, se não me engano. Fez um bom estadual. Fez um bom estadual, mas era óbvio que você tem que relativizar, né? O que você faz no estadual não significa que você esteja pronto para jogar como titular do time a temporada. Agora... Para observar garotos, eu acho que é muito válido. Então, eu acho que essa é a melhor utilidade. Até porque o Palmeiras me espantou a quantidade de titulares que o Abel usou na primeira rodada, tá? Porque, ao contrário, e isso é uma coisa que os times que vão jogar o Mundial precisam levar em consideração. O campeonato vai parar, a temporada brasileira vai parar para todos os times menos 4. Esses 4 não podem levar a temporada do mesmo jeito das outras equipes, que
talvez possam, e eu não sou especialista em condicionamento de jogadores de maneira minuciosa, técnica, científica para falar, mas talvez possam fazer algumas coisas a mais do que os outros times, Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, que precisam chegar no Mundial inteiros, vão jogar o campeonato ali, vão voltar para jogar, enquanto os outros vão estar se preparando para jogar o restante da temporada. Então essa me espantou um pouco o Palmeiras jogar com tantos jogadores titulares. Segunda questão para mim, eu acho que esse time do Palmeiras que jogou tem quase nada a ver com o que a gente vai ver na temporada. Vou dar um exemplo. Eu espero muito do Facundo. E o Facundo é um cara que vai muito bem jogando da direita para dentro. O Estevão, eu me lembro, falando que gosta muito de jogar por dentro. Se o Facundo conseguir render o que eu imagino que vai render, que é um jogador de passe, que é um jogador que vai bem para dentro, que é um jogador que faz gols, que deu muitas assistências, que vem numa senhora temporada, e o Estevão jogando por dentro com mais liberdade, o Palmeiras pode ter, e aí a minha dúvida é quem jogaria na esquerda, se o Facundo jogar bem, um trio ali infernal. Alguém no lugar do Facundo? Não, mas você Não, tá, lado você tá esquerdo. tirando o Veiga do time? Não sei se... Eu quero chegar, que eu tava... Então, por isso Lembrando que mesmo... em algum momento vai ter o Paulinho, né? Exatamente. Isso, Então, sim. por isso mesmo, eu acho que o que a gente viu hoje era o possível dentro daquilo que o Abel quer. Eu acho que não serve para observação. Eu acho que o Palmeiras mereceu ganhar. Não serve para observação? Não, dá para dar rodagem para jogadores da base, tá? Mas para entender pra o Palmeiras nessa molecada. temporada, para mim não serve. Posso estar errado, obviamente, mas para mim não serve. Acho que o Palmeiras, não sei nem se vai usar essa ideia de jogo, esse esquema tático. Acho que o Abel vai variar mais nesse ano, porque ele tem jogadores para isso. Mas esse é o sistema predominante para Abel, né? Concordo contigo. 4-2-3-1 é, em geral, como ele joga. E eu só acho uma coisa, Birner. Na hora que ele escolhe colocar o Maurício centralizado e o Rômulo na esquerda, ele está, assim, observando. Porque não seria lógico. Eu acho que existem observações e esses jogos valem muito para isso. Eu acho que... Então, muito eu tiro. Eu acho que Assim, sim. ele põe e vê. Porque você não vai tentar... então você vai tentar observar um jogo contra grande. o Flamengo no Isso. Campeonato Brasileiro. Exato. Não vai. É agora. É nesses jogos mesmo. Onde esse... Opinião minha, claro, parece que é do Jean também. Onde qualquer treinador desses clubes, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, vai ter oportunidade de observar alguns jogadores, sejam eles mais jovens ou jogadores que estão no elenco, são reservas e podem ser boas opções, nesses jogos. Não tem outra alternativa. Perfeito. Então vou mudar. Vale mais do que o treino. Bem mais. Na sei. prática, Bem mais. Acho que não vale mais do que o treino?